Em seus quase 100 anos de existência, a Disney lançou obras incontestavelmente históricas e de grande qualidade. E obviamente a empresa se orgulha muito do seu legado de filmes, com exceção apenas de um filme do qual a Disney se envergonha muito, a ponto de nunca ter lançado a obra em VHS, DVD ou Blu-ray nos Estados Unidos até hoje, mantendo o longa em seus cofres para que ninguém mais tenha acesso a ele. Esse filme é A Canção do Sul, de 1946. E por que a Disney se envergonha do filme? Porque com o passar do tempo foi ficando cada vez mais claro como ele tem sérios problemas de racismo. Mas o que exatamente nesse longa é ofensivo? E será mesmo que a Disney está correta ao se recusar a fazer um relançamento da obra? Esse é um debate fascinante e importante de se fazer. Então hoje a gente vai analisar a história por trás dessa controversa produção e entender por que a Disney não quer que você veja A Canção do Sul. A Canção do Sul conta a história de Johnny, um menino que vai passar uma temporada na fazenda da avó. Lá ele conhece Tio Rimas, um senhor que passa o dia inteiro contando histórias para crianças. E com essas histórias, Tio Rimas vai ajudar Johnny a lidar com as dificuldades que ele encontra no dia a dia da fazenda. And just like I told him in the first place, you can't run away from trouble. There ain't no place that fair. A Canção do Sul foi baseado em uma série de contos escritos por Joel Chandler Harris no final do século XIX. Neles, Harris recontava histórias do folclore afro-americano que ele ouviu quando era mais jovem e trabalhava em uma plantação de algodão ao lado de fazendeiros negros. Para narrar esses contos, Harris inventou o personagem Tio Rimas, que acabou se tornando muito popular nas décadas seguintes. E uma das pessoas que admirava muito as histórias do Tio Rimas era Walt Disney. Por conta disso, ele fez questão de levar o personagem e seus contos folclóricos para as telonas. E isso com um ambicioso plano de misturar atores em carne e osso com personagens animados que davam vida às histórias contadas por Tio Rimas. Em 1946, A Canção do Sul estreou nos Estados Unidos e teve um moderado nível de sucesso de bilheteria. Sem contar que depois ele chegou a vencer o Oscar de melhor canção original pela faixa Zip-a-dee-doo-dah. My, oh my, what a wonderful day. E durante décadas, a Disney se orgulhou e muito de A Canção do Sul. Basta ver todas as vezes que o estúdio relançou o longa nos cinemas. Primeiro para comemorar os 10 anos do filme, em 1956. Depois, em 1972. Depois, no ano seguinte, 1973, em sessões duplas com os Aristogatos para comemorar os 50 anos da Disney. Em seguida, em 1980, pelos 100 anos dos contos de Harris. E por último, em 1986, pelo aniversário de 40 anos da estreia de A Canção do Sul. Mas depois de 86, esse amor todo da Disney pelo filme sumiu. Afinal, desde sua estreia, o longa era acusado de ser racista. E essas acusações de racismo só foram ganhando mais força com o passar dos anos. E assim, 40 anos depois de lançar A Canção do Sul, a Disney finalmente pareceu ter se tocado de como o longa realmente era ofensivo. Agora envergonhado, o estúdio decidiu esconder o filme do público americano. Além de nunca mais relançar A Canção do Sul nos cinemas em datas comemorativas, a Disney decidiu não lançar a obra em VHS nos Estados Unidos. Eles apenas liberaram a fita do filme em alguns mercados internacionais, incluindo o Brasil. Em seguida veio a era das mídias digitais, e a restrição da Disney ficou ainda mais intensa. Dessa vez, A Canção do Sul não recebeu um lançamento em DVD ou Blu-ray em nenhum lugar do mundo, contribuindo ainda mais para que o longa fosse caindo cada vez mais no esquecimento. A única coisa que a Disney fez para manter parte do filme vivo foi celebrar apenas os trechos animados de A Canção do Sul. Esses segmentos em especial foram lançados em coletâneas de curtas da Disney, foram recontados em livros, em discos e até mesmo viraram tema de brinquedos no parque da Disney. Ou seja, a empresa basicamente foi deixando de lado a parte do filme relacionada à representação que eles fizeram dos negros para se focar cada vez mais nos animais fofos do filme. How do you do? Mas afinal de contas, o que tem de tão problemático em A Canção do Sul? A principal coisa nele que até hoje ofende muitos afro-americanos é a sua representação caricata dos negros. Em especial na forma estereotipada deles falarem, com palavras exageradamente distorcidas e com uma concordância verbal que desvia da norma padrão do inglês. Oh,
there now. Done gone and got something in your eye. And I ain't surprised. Things blowing around here the way they does. Beleza, afrodescendentes em zonas rurais do século XIX tinham sim um jeito particular de falar. Isso é normal de qualquer cultura em qualquer região do mundo. O problema é que muitas obras culturais produzidas por brancos e que tinham personagens negros exageraram cada vez mais o jeito deles falarem, consolidando o estereótipo de que negros eram incultos, entre aspas. Então, o que era um dialeto regional comum acabou se tornando uma caricatura extremamente ofensiva de tão exagerada. E é exatamente esse tipo de representação que a gente vê em A Canção do Sul. That's what the wind blowing, good or bad. And if it's blowing toward the bull, that ain't good. Cause then he smell you coming and catch you on his own show. Outro problema do filme é a representação histórica que ele faz. Até hoje, muitas pessoas pensam que a trama do filme se passava no período da escravidão. Afinal, temos os figurinos e os cenários do século XIX e uma família branca e rica dona de uma fazenda onde dezenas de negros trabalham para eles. Mas na verdade, a história se passa na chamada Era da Reconstrução, o período logo após o fim da escravidão nos Estados Unidos. O que significa que os personagens negros do filme não são escravizados, mas sim trabalhadores livres. Isso fica evidente, por exemplo, quando a gente vê que o tio Remus tem a opção de ir embora da fazenda quando ele quiser. Mas não é à toa que muita gente acha que o filme se passa durante o período da escravidão. Afinal, A Canção do Sul não faz nenhuma menção direta de que a história se passa durante a Era da Reconstrução. Em nenhum momento eles indicam em que ano a história se passa, e nunca é mencionado explicitamente se os personagens negros são trabalhadores livres ou escravizados. Para entender que A Canção do Sul realmente se passa durante a reconstrução, só estando muito atento a detalhes que deixam isso implícito. E isso para mim é incompreensível. Por que você faria um filme desses sem tomar medidas para deixar muito claro que os personagens negros não são escravizados? Por que você escolheria deixar o filme quase ambíguo sobre algo tão importante? Mas fica pior. Mesmo se eles tivessem deixado muito explícito que A Canção do Sul se passa durante a reconstrução, o filme ainda seria problemático. Porque o fim da escravidão não fez os conflitos entre brancos e negros desaparecerem milagrosamente, é claro. Sim, é verdade que no início da reconstrução foram aprovadas leis que davam mais direitos civis à população negra americana, como o de votar e de ter grandes porções de terra. Mas isso não durou muito tempo, já que logo depois essas leis foram revertidas e a segregação dos negros foi oficialmente instaurada na lei em diversos estados. Ou seja, a reconstrução ainda foi um período extremamente traumático para os afro-americanos. Mas não é isso que você entenderia se você se baseasse apenas em A Canção do Sul. Aqui, todos os trabalhadores negros são mostrados como completamente felizes em sua submissão, tudo é lindo, tudo é pacífico. E você pode até dizer que esse era o padrão Disney de contar histórias, sempre tentando fugir de controvérsias. Mas uma coisa é evitar polêmica. Outra coisa é falar da vida de negros no século XIX, fingindo que a escravidão de alguns anos anteriores não teve impacto negativo algum. Esse não é o tipo de história que pode ser contada no vácuo, simplesmente ignorando o debate sobre o terrível legado da escravidão. Fazer isso é irresponsabilidade. E se tudo isso não fosse suficiente, tem também a péssima construção dos personagens de A Canção do Sul. Aqui, absolutamente todos os personagens negros só existem para avançar a narrativa dos personagens brancos. Eles só estão lá para servir, ajudar e para melhorar o dia dos brancos. E quando você escreve um roteiro com personagens negros de destaque, mas nenhum deles tem uma história própria que não gira em torno dos personagens brancos, você acaba com um filme racista em suas mãos. Toby? Yes, Miss Doshi. This is my grandson, Johnny, and he's the apple of my eye. Now you take good care of him and show him our plantation. And if he gets into trouble, you see that he gets out of it. Então beleza, agora vocês já entenderam melhor o que faz A Canção do Sul ser um filme tão problemático. Mas será que ele não tem mérito nenhum? Bom, ele tem sim. É importante apontar, por exemplo, que James Baskett entrou para a história como o primeiro ator negro a estrelar um filme da Disney. A performance dele como Tio Remus deu projeção para a carreira dele, e apenas 3 anos após a estreia de A Canção do Sul, ele recebeu um Oscar honorário, fazendo dele o primeiro negro a receber um prêmio especial da Academia. E não tem como não falar da qualidade da animação de A Canção do Sul.
Esse foi o primeiro longa-metragem da Disney a misturar atores reais com personagens animados. E já de cara eles conseguiram criar algo belíssimo, um resultado que impressiona até hoje. Realmente parece que ambos lados coexistem perfeitamente no mesmo espaço, principalmente graças à forma como esses personagens se deslocam nos cenários e interagem com luz e sombras reais. E isso tudo abriu as portas para que a Disney depois criasse clássicos como Mary Poppins. Sem contar que as canções do filme são muito boas. How do you do? Fine, how are you? Tendo levado em conta todos esses aspectos, é importante a gente questionar. Será que a Disney realmente deveria manter A Canção do Sul trancado nos seus cofres para que ninguém nunca mais veja ele? Bom, particularmente, eu acredito que a Disney deveria liberar o filme. Porque, por mais que o longa seja ofensivo e racista, ele não deveria ser apagado da história. Justamente porque esse tipo de filme problemático levanta um debate essencial para a gente entender a evolução da representação racial no cinema. Se fosse para tirar de circulação todo o filme racista, a gente teria que se livrar de obras cruciais, ainda que controversas, como O Nascimento de uma Nação, E o Vento Levou e Bonequinha de Luxo. Ou seja, não é apagando obras racistas da nossa história que a gente vai conseguir combater o racismo. É muito melhor preservar e estudar esses filmes de forma crítica, compreendendo seus contextos históricos e como eles refletem visões de mundo mais antiquadas. E a gente deveria conseguir fazer isso com A Canção do Sul. É como defendeu o Nostalgia Critic em seu vídeo sobre o longa. A Disney deveria relançar o filme, mas incluindo, por exemplo, uma introdução que explicasse como o filme reflete visões ultrapassadas e preconceituosas. Com uma estratégia dessas, você disponibiliza a obra para todo mundo, ao mesmo tempo em que incentiva as crianças a não verem o racismo do filme como algo normal. Como exemplo, dá uma olhada nessa introdução da Whoopi Goldberg para uma coletânea de curtas do desenho Tom e Jerry. Now, some of the cartoons here reflect prejudices that were common in American society, especially when it came to racial and ethnic groups. Now, these prejudices were wrong then, and they are certainly wrong today. Sim, é compreensível que a Disney tenha vergonha do seu filme. E liberar A Canção do Sul nos dias de hoje seria admitir a existência dessa mancha na respeitada reputação do estúdio. Mas se for para ajudar a avançar nossos debates sobre racismo, esse com certeza é um preço pequeno a se pagar. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. É muito rico fazer um debate sobre A Canção do Sul, porque ele realmente pode ser um filme polêmico. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Disney deveria liberar o filme ou que eles deveriam continuar mantendo ele trancado nos cofres? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos toda semana, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho com valores como R$ 5 por mês, R$ 10 por mês, você escolhe o valor. E como forma de agradecimento, eles ganham acesso a conteúdos exclusivos que eu produzo só para esse pessoal. Tem muita coisa legal, tem recomendação de filmes e séries toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem live fechada só para esse pessoal, tem também o nosso Cineclube Entre Planos, no qual uma vez por mês a gente assiste a um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência, tem muita coisa bacana. Então se você quer ajudar a gente a financiar o nosso trabalho e de quebra ganhar acesso a esses conteúdos exclusivos, dá uma conferida no nosso Apoia-se, o link está aqui embaixo na descrição. E lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.